tema gestão de benefício e gestão de saúde, né, ele deveria ser endereçado de maneira estratégica e por aquele que tem o compromisso com a perenidade do negócio. Quando os custos dos planos de saúde aumentam numa proporção maior do que ela poderia, e nós todos, acho que isso é consenso, por tudo que eu já coloquei, quem está pagando, a gente está comprometendo a perenidade de negócios que financiam esse sistema, né? E não é à toa que nós expulsamos quase 2 milhões de beneficiários desse sistema. Prontcast. Conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Olá, Prontcaster, que legal poder contar com a sua audiência. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Lasco Ivisto, CEO da Prontmed, e está no ar mais um episódio do Prontcast. Aqui, como você já sabe, é um espaço aberto para a gente conversar com grandes profissionais e gestores sobre saúde e tecnologia. Então, se você também acredita que tecnologia e dados podem transformar a saúde, vem com a gente. Não deixe de curtir a nossa página e seguir o Prontcast na sua plataforma de streaming favorita. Assim você não perderá nenhum episódio. Nosso convidado de hoje é Adriano Londres. Ele é fundador da Arquitetos da Saúde, um escritório de projetos estratégicos e saúde corporativa. Ele tem mais de 30 anos de experiência na área de saúde, com diversos cursos de especialização. Ele já foi um monte de coisa legal na carreira, já presidiu o Sindicato dos Hospitais e Clínicas e Casas de Saúde do Rio de Janeiro, fundou e foi vice-presidente da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, e participou da Câmara de Saúde Suplementar da ANS, e muito mais. Então agora vamos começar com mais um episódio inteligente sobre saúde e tecnologia aqui no Prontcast. Obrigado e aproveite. Olá, Adriano, bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui, baita convidado, pessoa importante no mercado da saúde. Estou super ansioso para essa conversa, tenho um monte de perguntas para fazer. Agradeço demais pelo seu tempo e pela oportunidade de conversar com a Prontmed e com todos que estão nos escutando. Nossa, prazer é meu, muito bom estar te conhecendo, conhecer nossos laços germânicos comuns. E estou à disposição para colaborar da maneira que você achar que eu posso. Olha, a primeira pergunta que eu queria que você, na verdade, contasse um pouquinho. O ano passado você lançou seu segundo livro, uma coletânea bastante vasta de conteúdos, né, que você foi escrevendo ao longo de anos, né, acho que uns 2, 3 anos, com a tua experiência, uma baita experiência importante no mercado. Me conta um pouquinho, assim, qual que é o cerne da questão por trás do livro, né? A culpa é do dono, é o nome do livro, para quem quiser olhar. Depois a gente vai deixar nas notas do programa aqui do episódio, a gente vai deixar para quem quiser ler, a gente vai deixar também, mas o que para também não ser o spoiler, não contar tudo, né, para as pessoas terem curiosidade e comprarem, conta um pouquinho qual que é o cerne do livro, por que você decidiu lançar ele, ainda mais no ano como o ano passado, com tantas mudanças. Legal, Lácio. Na verdade, eu vou voltar alguns anos no tempo, né, porque que eu comecei a escrever, né, eu comecei a escrever em 1999, aproximadamente. Eu presidi o Sindicato de Hospitais do Rio de Janeiro. Naquela altura, eu também trabalhava numa instituição privada e eu me relacionava com operadora de plano de saúde. E essas experiências foram me dando uma visão um pouco mais sistêmica, né? Você passa a ocupar diversas funções executivas e representação de classe e começa a ter um olhar mais, talvez, crítico e cuidadoso sobre o todo. E eu descobri que escrever é a maneira como eu melhor me comunico. E aí eu comecei a escrever artigos, criei um blog na época chamado Pensando a Saúde, e eu fui vendo que havia uma aceitação muito grande. Naquela época, você vê, anos 99, 2000, 2001. E me chamou muita atenção quando um leigo no setor virou para mim e falou: poxa, você desconstruiu uma ideia que eu tinha na cabeça sobre um determinado tema. E da mesma forma o jornalista. Aliás, eles estão citados na introdução do livro. Eu falei, poxa, sim, que bacana, legal. Porque eu acho que um dos objetivos é tentar trazer, de uma maneira muito humilde, obviamente, eu não sou dono da razão, a partir da minha experiência ao longo dos elos da cadeia, trazer um olhar equilibrado, sistêmico, provocativo. Eu acho que a gente precisa evoluir, né, do discurso para a prática em muitas questões, a partir de reflexões. Então os artigos são isso. Aí eu publiquei o primeiro livro em 2006, chamado Saúde é Coisa Séria, uma coletânea de artigos também. Foi um amigo que falou, poxa, pega os seus artigos e transforma no livro. Fiquei 10 anos sem escrever. Quando eu fui para o mundo corporativo, aí você não pode escrever tudo que você gostaria, você tem cuidado, você tem que tomar, né? Você tem que ter o aval. E eu também estava, talvez, extremamente mergulhado naquela realidade, fiquei mais de 10 anos até. Em 2017, quando eu decidi fazer final de 16, para começo de 17, um ano sabático, eu falei, pô, tá na hora de
de voltar a escrever. Eu já não tinha mais nenhuma amarração corporativa, eu era, vamos dizer, dono do meu nariz, do meu tempo, e eu sentia a necessidade de voltar a escrever. Então eu resgatei, e aí comecei a escrever. Um amigo meu falou, escreve no LinkedIn. Fui tentar entender o que era LinkedIn. Para mim era um local onde as pessoas procuravam emprego. Eu fui entender que era muito mais do que isso, e comecei a publicar artigos, e chegou um determinado momento que uma outra pessoa também virou para mim e falou, por que você não transforma, ele está citado, inclusive, na introdução, por que você não transforma esses artigos num livro? E foi assim que surgiu A Culpa é do Dono, Custos de Planos de Saúde Empresariais. Eu te contei um pouco por que eu escrevo, acabei não respondendo a pergunta do cerne do livro, né? Não sei se eu já emendo aí ou não. Sim, manda bala. Eu escrevia temas, eu costumo dizer que são, bom, primeiro, a partir da minha vivência no setor. Tive 3 grandes experiências na minha vida profissional. Uma foi trabalhando em hospitais, quase sempre na relação com operadora, na área comercial, tentando construir algo de novo. Trabalhando em corretoras, mas sempre com o viés e o compromisso de fazer algo mais consultivo do que apenas um trabalho operacional. E o trabalho de representação de classe, né, do CID Rio, e também na fundação da ANAP, e também participei da Câmara de Saúde Suplementar da ANS. Só para explicar, a ANAP, para quem não conhece, né, a Associação dos Hospitais, né, privados, né, então nem todo mundo que está escutando sabe o que é a ANAP, né, então só para esclarecer. Você está certo, Associação Nacional de Hospitais Privados, fundada em 2001, completou 20 anos agora, e é uma entidade que nasceu com uma cartilha de direitos e deveres. Vale a pena conhecer o que é feito. Eu acho que uma das entidades que mais entrega valor para o sistema do ponto de vista de contribuições, não só em função do que... Reflexões, né? Reflexões, e trabalhos, e pesquisas, e indicadores, é muito interessante. Esses artigos, eu chamo de artigos de rua, não são artigos acadêmicos, científicos, são artigos a partir da minha vivência, né? Que não tem melhor nem pior, é apenas a minha experiência. Eu divido em 2 grandes temas, são temas atemporais, então eu vou escrever um artigo sobre particularidades do plano de saúde. Ele é atemporal. Ou eu vou escrever sobre temas temporais, temas do momento. Então, por exemplo, uma decisão de revogar uma resolução normativa de coparticipação e assim por diante. Então, eu comecei a escrever. Tem horas que você tem mais inspiração, tem horas que você tem menos inspiração. A gente não senta e escreve, não. Quem lê os artigos fala assim, poxa, Adriano, você escreve muito bem. Eu falo assim, você não sabe o trabalho que dá. Ele nasce absolutamente quadrado, eu deixo ele fermentando, acordo no dia seguinte, olho e falo, tá uma porcaria, e eu vou remendando, pego uma opinião aqui de um, de outro, até que ele saia como eu gosto, e normalmente ele sai aos 45 do segundo tempo, que eu fico sempre mexendo, leva um tempo, dá um caminhão de trabalho. Mas eu percebi que é uma aceitação muito grande, porque eu tento fazer, eu não procuro culpados, sabe lá, se eu não tenho uma visão míope de que um é vítima, o outro é culpado, e de que o problema está do lado de fora, nós todos somos responsáveis pelo quadro atual da saúde suplementar, temos muito a evoluir, e são essas as provocações que eu faço, e o título do livro, ele é dividido em capítulos, né? Eu não abordo só a questão do plano de saúde empresarial, quer dizer, do papel das empresas, mas eu escolhi esse título porque, na minha visão, tem um ator na cadeia de saúde suplementar, que é quem paga a conta, e quem paga a conta no mundo empresarial paga 2/3 dessa conta, que 32 milhões de brasileiros têm plano de saúde empresariais, desde a pequena empresa até a grande empresa. Quem paga a conta, via de regra, poderia estar ocupando um papel de protagonismo muito maior do que ocupa. E eu entendo que quem paga a conta, eu costumo dizer, ele é aquele que absorve, ele é o pagador, inclusive das ineficiências que nós coletivamente geramos. Por quê? Porque a gente não endereça, ou endereça numa velocidade muito menor do que poderíamos coletivamente. Uma mudança de modelo de remuneração, uma mudança no modelo assistencial, uma mudança, uma maior transparência no setor, o compromisso com a medição de resultados. O contratante de plano de saúde, na minha visão, ele tem que deixar de ser um espectador e ser um protagonista. Ele não vai resolver o problema do setor, mas ele tem, na minha visão, ele tem a possibilidade, talvez até a obrigação de elevar a régua de eficiência. Eu costumo dizer que a gente não vai ter dinheiro novo do contratante. Sim. O que a gente precisa fazer é utilizar melhor os recursos que ele disponibiliza de maneira mais eficiente, mais alinhada e a partir de um modelo de cuidado diferente daquele que a gente pratica. Então, a culpa é do dono, chegando agora finalmente ao título, é porque eu entendo que plano de saúde, o tema gestão de benefício e gestão de saúde, né, ele deveria ser endereçado de maneira estratégica e por aquele que tem o compromisso com a perenidade do negócio. Quando os custos dos planos de saúde aumentam numa proporção maior do que ela poderia, e nós todos, acho que isso é consenso, por tudo que eu já coloquei, quem está pagando, a gente está comprometendo a perenidade de negócios que financiam esse sistema, né? E não é à toa que nós expulsamos quase 2 milhões de beneficiários desse sistema, e na minha visão isso não tem a ver apenas com a questão de emprego, tem a ver com o fato de que a gente poderia estar fazendo melhor uso do recurso. Então é como se fosse uma convocação para que quem pague a conta desperte e passe a ser um pouco mais protagonista naquilo que for possível dentro da sua realidade, da realidade do tamanho da sua empresa. Mas sempre é possível fazer alguma coisa diferente.
Sim, entendi. Interessante que você falou. E eu li um bom pedaço do seu livro. No início, assim, tentando também não dar tanta informação assim pro pessoal poder ler, porque acho que é bastante conteúdo e dá uma vivência prática bem legal, mas você fala muito de um papel, me corrija se eu tiver entendido errado, tentando categorizar, um papel da empresa para fora, ou seja, como que eu me relaciono com o mercado mais do que eu faço hoje, para que o mercado entenda as minhas demandas, então se colocar, tá nas reuniões de agências e etc. E tem um papel interno, porque eu preciso cuidar, porque no final são as pessoas que trabalham comigo, que aí são um pouco mais de 30 milhões, né, 2/3 do mercado da saúde suplementar, que usufruem do benefício e no final são o motivo pelo qual o mercado existe e que os custos, né, que acontecem por conta deles, na normalidade, obviamente. Nasce a partir das necessidades das pessoas e tem um papel de olhar pra dentro, como é que eu cuido da minha população, etc. Só que a minha pergunta, você falou assim, é óbvio que é um consenso em relação a custo, né, então como é que tá crescendo muito o custo? E isso eu queria te escutar na tua experiência. As empresas, isso a gente escuta isso internamente, nas nossas vivências, o custo tá cada vez aumentando mais, etc. Mas tá claro para as empresas, na tua opinião, qual que é a meta, vamos chamar assim? Porque assim, diminuir o custo, acho que não dá, porque, na minha opinião, né? Mas o que é saudável? Porque a gente tá falando, vai subir 20%, é insustentável subir 20%, mas quanto é sustentável? Porque talvez, eu tô pensando aqui, se eu sou gestor, eu preciso de duas coisas, eu preciso, obviamente, de um custo controlado e previsibilidade. Eu preciso saber o que vai acontecer, porque eu consigo me planejar, fazer mudanças e sentir que eu tô com manche aí na mão, né? Eu tô controlando esse avião. Na tua visão, isso tá claro? As empresas sabem o que elas buscam, não é nem o como fazer ainda. O que é que eles buscam? O que é? É inflação? É empatar com a inflação ou não? Eu acho que o que está cada vez mais claro para as empresas é que muitas das estratégias que vêm sendo adotadas ao longo dos últimos anos não têm trazido o resultado que seria esperado, que é um comportamento de custos a partir de um cuidado adequado, quer dizer, custo como consequência. A partir de um cuidado adequado naquilo que for possível, eu falo já um pouco mais sobre isso. Isso não vem acontecendo, que acaba muitas vezes o cliente acaba trocando de operadora. Você trocar de operadora sem fazer nenhuma mudança interna é tirar o sofá da sala. Você não vai resolver isso. Você trocar de operadora não muda o comportamento da sua população. É óbvio que o grau de, vamos dizer assim, a capacidade de gestão de uma empresa sobre a saúde do colaborador vai depender muito do seu porte. Uma empresa de 5 vidas tem pouco a fazer. Eu costumo dizer que ela é refém do mecanismo. É o produto de prateleira pautado por doença, hospitalocêntrico, fragmentado no cuidado, informações desintegradas, ausência de medição de desfecho. É aquilo que a gente sabe que existe hoje, e não estou querendo isso ser extremamente, mas é um mecanismo, é a atualidade, é como funciona. Esse tem pouco a fazer, mas ele poderia estar fazendo algumas coisas, como, por exemplo, cobrar do seu intermediário e cobrar nas diversas inter-relações que ele tem uma relação de valor. Coisas básicas, quer dizer, quantas empresas sabem quanto ganha um intermediário que faz a corretagem, a corretora que trabalha para defender os seus interesses. A gente precisa trazer, e não é uma caça às bruxas ao intermediário, ele tem papel absolutamente fundamental, mas o contratante precisa colocar a equação de valor nas suas diversas interfaces. Esse é um exemplo simples da pequena empresa. A empresa maior, ela pode fazer muito mais, ela pode participar, voltando à pequena, ela pode, por exemplo, no momento que ela for selecionar uma empresa, uma operadora, ela pode demandar, eu gostaria de saber da sua rede quantas instituições são acreditadas. Eu gostaria de saber quais são os programas que você, operadora, tem, operadora A, B, C ou D, de saúde, quais são os resultados. Quer dizer, pautar as suas escolhas, por mais que ele tenha pouca capacidade de gestão, no momento da escolha, ele pode ser um pouco mais cuidadoso e ir além daquilo que hoje é a regra, que é saber qual é a rede, qual é o preço e qual é o reembolso. Isso é muito pouco. É possível ir muito além mesmo para quem é pequeno. Para quem é maior, né, conforme você vai aumentando o tamanho da empresa, você vai aumentando a sua capacidade, o seu poder de barganha, seja numa negociação, seja como partícipe da gestão. Por exemplo, eu sou grande, eu tenho um médico dentro de casa, eu quero participar da regulação das internações sem prejuízo a questões regulatórias da Agência Nacional de Saúde, mas eu quero poder, eventualmente, direcionar meus pacientes para as instituições nas quais eu confio, melhor relacionamento. Eu quero definir uma rede própria, de acordo com a realidade da minha população, que não necessariamente é a realidade daquele produto. Eu estou concentrado em 20 municípios, eu posso montar uma rede, eu posso mudar o modelo de risco para um pós-pagamento. Aliás, toda empresa acima de um certo porte, em tese, deveria estar num pós-pagamento, na minha visão. Eu vou me aprofundar nesse assunto, tem um artigo lá no livro sobre isso, porque no final do dia, Lácio, o risco é da empresa. Ou ele é um risco mensal, ou ele é um risco que volta no momento do reajuste. Voltando à tua pergunta, então assim, o que a empresa pode fazer? Depende do tamanho do seu porte, mas mesmo a pequena pode fazer algumas coisas.
A partir de um certo corte, você pode calcular a sua inflação médica. Porque o que a gente tem são indicadores de inflação médica da operadora, do Brasil como um todo. Nós, na Arquitetos da Saúde, a gente calcula a inflação médica do Brasil. Então, a gente analisa com a inflação de 48 milhões de beneficiários. Não é do plano individual, não é de um segmento de operadores, é do Brasil como um todo. É um referencial. Agora, as empresas podem calcular a chamada VCMH, variação de custos médicos hospitalares, muito mais do que usá-la no processo de negociação. Por exemplo, você calculou a tua inflação médica, ela está 10, a operadora está pedindo 20. Senta a mesa e mostra para ela que a tua está menor, por mais que o contrato tenha previsão daquilo que está, vamos dizer, a inflação médica da operadora, você deve ter argumentos para dizer porque a tua inflação médica está menor. Mas essa medição, ela vai muito além do que simplesmente usá-la como forma de, como uma alternativa no processo de reajuste. Ela serve para identificar quais são as oportunidades dentro de casa. Então, o olhar para dentro é fundamental. O meu problema de aumento de custo da internação, ele tá em custo primeiro, ou ele está em frequência. Eu tive um aumento de frequência enorme em pronto-socorro. Opa, será que as pessoas estão usando de forma pouco criteriosa? Será que eu posso introduzir uma coparticipação calibrada da maneira adequada, como forma pedagógica, inclusive, de incentivar as pessoas a procurarem menos um pronto-socorro, procurarem na telemedicina, por exemplo, como tem hoje, ou procurarem o ambulatório da própria empresa? Então, conhecer a sua realidade lá é fundamental para entender quais são as soluções que você pode aplicar. Isso é possível de várias maneiras, uma delas é começando a partir do conhecimento, ou um diagnóstico da sua empresa, muito mais do que troca de operadora que a gente não é isso. Qual é o seu problema? Faça uma imersão, conheça a sua realidade, os seus desafios, meça a sua inflação médica. A partir daí você pode definir um plano de ação. Assim, a gente começa a ver grupos de empresas se organizando, né? Tem vários grupos se juntando para conversar. Eu sinto falta de uma representação, uma entidade que represente o contratante, nem que seja o médio grande, o contratante de plano de saúde. Acho que é um tema importante o suficiente do ponto de vista social, sanitário, econômico, para que as empresas se juntem. E há espaço do ponto de vista do órgão regulador para trazer o contratante um pouco para perto. E, de novo, não é para acabar com o que você tem aí, é para usar o setor a se tornar mais eficiente. Quem paga a conta precisa se envolver de uma maneira diferente. Eu entendo, pelo que você tem escrito, lido, e eu tenho lido, a minha experiência um pouco, é que eu acho que a falta de conhecimento multiplica muito o problema que a gente está enfrentando, porque a conversa que você está falando, vou pedir a minha rede, quem que é acreditado, né, da minha rede. É bem provável que muita empresa não faça a menor ideia do que seja isso, né? Então, ela não sabe nem o que pedir. Será que talvez chega o diretor financeiro, imagina, tá conversando com você tá lá dando uma ajuda para a empresa, ela tá falando assim, meu custo tá muito alto. Mas pode ser que eles possam ver assim, e vai ficar, porque é assim mesmo a realidade, meu amigo. Você não dá pra fazer mágica, porque ou você reduz o benefício da saúde, pensando saúde como benefício, que também não é, a gente pode depois até entrar sobre isso, que a gente pode discutir, mas ele é percebido como benefício pelas pessoas que estão nas empresas, né? O meu pensamento é muito, será que as empresas têm consciência de qual é a meta delas? Porque, ok, a gente pode fazer um programa de atenção primária, a gente pode contratar um consultor que vai ver quais são os meus altos riscos, onde é que eu tô tendo desperdício, mas a gente eventualmente não sabe nem o que é factível a gente esperar, porque talvez o que as empresas estão buscando é talvez algo que, em alguns casos existe, em casos que não existe, que não tem nenhum balizamento do que é possível fazer, porque eu entendo, agora, eu até queria que você me corrigisse, porque é meio maluco, assim, o mercado, acho que você escreveu sobre isso, eu li isso em algum lugar, porque o plano de saúde, ele não é bem um seguro, né, porque pensando no seguro, eu compro o seguro pra eu não quebrar como pessoa. Quando na hora que acontecer um problema, alguém vai me ajudar a diluir esse custo para eu ficar bem. Só que aqui o plano, eu entendo que é um mix entre serviço de saúde, porque eu quero ficar consumindo um serviço mensalmente, todo mês eu tenho acesso a várias coisas, com um seguro caso aconteça alguma coisa no indivíduo, né? Uma pessoa fala, se eu for internado, eu vou ter um baita de um problema. E isso acontece, pode acontecer mais ou menos, dependendo da população, por hábitos, a gente sabe, né? Mas a minha curiosidade, ouvir, é se você acha que as empresas têm essa visão lá na ponta, né? Porque talvez as ações que elas exijam e a falta de conhecimento multiplica, né? Essa desinformação e prejudica até quem tá querendo prover soluções. Porque eu falo, o que você tá pedindo é impossível, meu amigo.
Então, vamos para um outro capítulo, que é o que é dentro do possível, o que dá para fazer. E eu não sei se existe resposta para minha pergunta, tá? Mas é mais uma curiosidade. Lácio, tá perfeito. O meu trabalho hoje é um trabalho técnico e isento. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Quem me paga no meu trabalho é o cliente. Eu não sou pago para falar para ele o que ele quer ouvir. Nosso trabalho é técnico. Então, isso que você falou já aconteceu. Eu tive numa empresa há pouco tempo atrás, tinha 7 mil vidas, era uma consultoria pontual. A gente falou assim, olha, queria saber se tinha capacidade de redução de custo na realidade da empresa. A gente olhou as informações que vieram, olhamos no mercado e falei, o teu custo está baixíssimo. Você não tem oportunidade de redução de custo. Da mesma forma que cheguei para empresas que estavam com custo altíssimo, mas o que a gente fez? Trouxe dados de mercado, né, daquela região, inclusive, analisou o histórico da empresa. Você tem que fazer um diagnóstico, Lácio. A solução é como o ser humano. A solução é de dentro para fora. A gente vive um mundo hoje onde se acha que as soluções estão do lado de fora, as soluções partem de dentro para fora. Quanto melhor dentro, melhor fora. Em relação ao benefício, é absolutamente igual. Então você precisa, de maneira técnica e isenta, conhecer qual é a sua realidade. E para isso, um diagnóstico. O primeiro passo é, em vez de sair trocando de operadora, de novo, você sai troca de operadora e o custo explode no ano seguinte, você troca de operadora de novo, explode no ano seguinte. Isso não é resolver o seu problema, isso é tratar de sintoma e não de causa. Então o que eu defendo é que as empresas façam um trabalho técnico para conhecer a sua realidade, seja do ponto de vista do custo do plano, da frequência, quais são as oportunidades, qual é a oportunidade do ponto de vista da gestão da saúde. Tem que olhar para dentro. Cada empresa tem um diagnóstico. Eu acho que o grande desafio, e ele vale para a cadeia inteira, a gente precisa deseducar os elos da cadeia, principalmente o consumidor. O que a gente vendeu para o consumidor? Rede, hospital, né, o livro gordo, o reembolso, a tomografia, a ambulância, a ressonância. É isso que a gente vendeu para ele. Deu problema a troca de operadora. É isso que a gente vendeu para ele. A gente precisa deseducar para reeducar. A gente precisa contar para a sociedade, na hora de escolher um plano de saúde, por exemplo, seja uma empresa ou um indivíduo, que o livro gordo, com tudo que o hospital, não necessariamente é uma boa solução, que talvez o ideal fosse ele procurar saber quais são os operadores que têm programas de saúde, que têm linhas de cuidado, o que é uma linha de cuidado, o que é atenção primária de saúde, o que é acreditação. Quem do livro gordo é o melhor, né? Quem do livro gordo... Como é que eu sei para onde ir, né? Essa resposta a gente não sabe ainda, porque a gente não mede resultado de desfecho e de experiência, ou pelo menos se mede no de Google. Mas a gente sabe, para começar, quais são aqueles que são acreditados, que é um indicador importante. Então, repara, tem um trabalho enorme de deseducar o consumidor e o financiador para reeducá-lo, né? Nós educamos a ele ao seguinte, e muito pelos incentivos da cadeia. Você está com problema no teu plano? Troca, vai para o mais barato. Se você não fizer o dever de casa, no ano seguinte, teu custo voltou a subir. Então, eu acho que esse é o desafio, entenda o mercado, olhe para dentro. Procure conhecer a sua realidade e ela é exclusivamente sua. É ali que você vai identificar quais são as oportunidades do ponto de vista do benefício, da regulação, do cuidado com a saúde, do perfil da sua população. Conheça o perfil da sua população. A gestão da saúde não é pagar um boleto de plano de saúde. E nem ficar trocando de operadora. A média de permanência de uma empresa, de um cliente, de uma operadora, é de 2 anos e meio, 3 anos. Pingar de operadora não resolve. Eu acho que, voltando ao começo da tua pergunta, o que as empresas estão começando a entender? Que as estratégias adotadas até então não funcionam mais. Talvez estejam perguntando o seguinte, o que eu faço agora? Assim, eu já sei o que eu não quero, eu já testei, não funcionou, o que eu faço agora? As empresas precisam e querem ajuda, na minha opinião. E aí uma curiosidade na tua experiência, porque eu entendo que existe um lado do olhar para dentro, que é como é que a gente faz gestão de saúde, né? Como é que a gente cuida do nosso paciente, da pessoa, não vou nem chamar de paciente, né? Da pessoa, para que ela tenha uma vida melhor, tenha mais saúde, vamos chamar assim. Mas tem um outro lado que a empresa, eu entendo, tá de mãos amarradas, que é o que você... E aí eu queria pegar muito esse gancho da tua frase, do tal do desfecho, mas não vou nem chamar necessariamente de desfecho, mas talvez até antes, no sentido de, na hora que eu tiver um problema, porque isso vai acontecer, é estatístico, a gente sabe que dentro de uma população a gente vai ter as coisas acontecendo, até é bom, porque tem que se cuidar, tem que fazer prevenção, etc. Mas mesmo assim, algumas coisas que não estão previstas vão acontecer. E aí, essas empresas, elas dependem de quem presta o serviço. E aí, a gente sabe que existe desperdício no meio do caminho, existem conflitos até de interesse, dependendo dos casos. E aí eu entendo que a empresa, ela não tem a menor capacidade de entender quem é melhor, porque é um assunto
técnico, certo? Como é que eu sei se aquele hospital, vou falar hospital, tá? Mas pode ser uma clínica médica, é melhor, porque a gente não sabe nem definir o que é melhor, né? Porque a gente fala sobre Porter, a gente teve um episódio aqui anterior, o pessoal que escutou vai saber, a definição de valor, né? Desfecho, né? Sobre custo, tudo. Então, a gente não consegue nem chegar na conclusão de como medir direito, né? Porque tem gente que coloca NPS na jogada, o que é PREM, o que é PROM, então tem toda uma falta de definição, mas antes alguém tem que dizer para a empresa, na hora que tiver um problema, vai aqui. E aí eu entendo a grande necessidade do intermediário, né? Porque alguém entre o prestador e a empresa tem que ter uma inteligência que ajude a empresa, e não só aí, mas eu acho que tem um papel muito importante do intermediário 2.0, vamos chamar assim, o intermediário do futuro, de auxiliar a empresa na tomada de decisão, porque a minha opinião é que tem uma falta de conhecimento crônico que não vai ser vencida, né? Porque é o conhecimento técnico difícil, você fazendo esse papel lá de consultoria e de ajudando as empresas, e outros provedores dessa cadeia que também precisam fazer o papel para educar a empresa, a auxiliar, né? Você tem uma frase, eu tô meio longo na minha pergunta, mas tem uma frase no seu livro que eu achei super interessante, é uma provocação aos hospitais, aos prestadores, eu não lembro agora exatamente o que é, se ele sabe qual que é a empresa que ele tá atendendo, se ele já foi lá conversar, bater um papo com o gestor, falar assim, eu sou o hospital que seus funcionários estão mais indo, deixa eu comunicar aí dentro, porque quando eles tiverem um problema, pode ir aqui, porque eu atendo melhor por causa disso, direciona pra mim, né, pra eles entenderem a razão, às vezes você tá sendo mais efetivo por motivo A, B e C, né, aí o intermediário tem que ajudar também pra traduzir, mas como é que você entende isso? Como é que você tá enxergando esses dois aspectos, né, o interno e o externo no sentido da rede, do profissional da saúde? Eu acho que a gente tem daqui pra frente. Na linha de deseducar para educar, isso vale para o intermediário, quer dizer, quantos intermediários sabem o que é uma acreditação hospitalar, sabem o que é desfecho, sabem o que é a experiência do paciente, sabem o que é pertinência? Eles existem, eu te garanto que são poucos. Quando eu digo que existem, são poucos, quantos deles fazem com que isso chegue na ponta para quem está tomando a decisão? Eu vou te contar um dado interessante. Nós fizemos uma pesquisa, segundo ano seguido, sobre valor em saúde na ótica do contratante. Então era perguntando para o contratante que valor que ele enxerga na relação com o corretor, com o operador e com a rede. Simples a pesquisa. Aliás, uma das coisas que a gente precisa fazer na saúde suplementar é fazer coisas simples. A gente discursa, né, a solução do planeta. Vamos dar baby steps, pequenos passos. E aí, fizemos uma pergunta para a empresa no seguinte: quais informações você gostaria de receber que contribuiriam para a melhor gestão do benefício da saúde do seu colaborador? Você sabe quais foram? Eu quero destacar duas que foram as mais citadas. Duas entre três que foram mais citadas. A primeira você já falou. Que percentual do custo da operadora A é contratado sob a forma de previsibilidade? Ou seja, é o contratante querendo saber onde é que ele vai ter maior ou menor previsibilidade. Segunda informações sobre desfechos clínicos. Essa foi uma pesquisa feita com 700 mil vidas aproximadamente, 46 empresas de todos os portos, mas eu quero crer que seja um lento despertar do contratante que comece a entender que ele precisa, talvez provocado pela pesquisa, é bem verdade seja dito, mas que ele precisa fazer outro tipo de demanda. Mas a gente precisa educar a cadeia, inclusive o intermediário, que é quem faz a inter-relação com ele, para explicar a ele a importância disso. O segundo ponto que você colocou é: prestadores, se aproximem de quem paga a conta. Não é pelas costas da operadora. Esse é um cliente comum de vocês, né? Ele é cliente da operadora porque ele paga a operadora e é cliente seu porque você presta serviço. Mas se aproxime, procure saber quais são os seus anseios, quais são suas demandas, quais são os seus problemas, de maneira que você pode contribuir para atender as demandas das empresas. Coloque no seu sistema uma linhazinha para dizer qual é o contratante. Não adianta você saber que você atende a operadora A, produto tal. De repente tem uma empresa que dá um volume enorme para você, passa debaixo do seu nariz, você sequer produz informações para levar para ela para dizer: olha, tô vendo que está chegando muito paciente diabético aqui vindo da sua empresa. Quer dizer, óbvio que respeitando a LGPD, sem dúvida, mas assim, um prestador, ele tem contribuições a dar para aquele que está na outra ponta, e na outra ponta é que precisa. As empresas com certeza precisam desse tipo de apoio. A gente precisa aproximar a cadeia de maneira técnica. Agora, desfecho é um desafio. Meu último artigo lá foi sobre o telhado de vidro da saúde suplementar. E começou-se uma crítica muito grande às verticalizadas. Não está no livro, né, porque ele foi da semana retrasada. Uma crítica muito grande às verticalizadas por conta do episódio lá da primeira cena. Eu falei: calma, vamos com cuidado, né? A gente tem mania de satanizar. Quem me diz que uma rede verticalizada é melhor ou pior do que uma não verticalizada? Eu posso ter uma opinião baseada em reputação subjetiva, na minha vivência pessoal. Na prática, a gente não sabe. Sabe por quê? A gente não mede. Então, levar a informação do que é melhor, a gente ainda não tem condições de levar. Ninguém tem.
Acho que esse deveria ser um tema da agenda regulatória. A gente começar a caminhar para a medição de desempenho, de como que a gente gera mais eficiência para a cadeia de saúde suplementar. Estamos longe disso. Estamos discursando muito mais do que praticando. E seria uma informação de extrema valia para quem está contratando. Porque ele para de olhar só preço. A gente só está olhando, Lácio, ao longo da cadeia inteira, a gente dá demonstrações, o denominador da equação de valor. Preço, preço, preço. A gente sabe EBITDA, ROI, prêmio, sinistro, lucro de uma operadora, de um prestador que tem ação na bolsa. O que a gente sabe sobre as entregas do ponto de vista assistencial, do ponto de vista de desfecho da experiência do paciente daquela instituição, daquela operadora? A gente sabe. Esse é o maior desafio, na minha opinião. Agora, um ponto que você destacou, que eu vou falar por experiência pessoal aqui própria. Se o hospital quiser, ele deve saber isso, eu tô falando, mas só porque eu acho que é legal para quem tá escutando. Se o prestador quiser fazer uma conversa com a operadora e aquele paciente faz parte de uma apólice, né, de um grupo de empresa relativamente grande, é bem provável que no número da carteirinha, dependendo da operadora, tem o número da apólice, e aí só pelo número da carteirinha já dá pelo menos para saber algumas empresas. Vai ter um monte de gente que vai estar nas pequenas e médias e não vai dar para saber pelo número, mas já dá para pelo menos saber por aí, já dá para começar a ter pelo menos uma visibilidade sem ter o campo. Então, porque assim, vai falar, é que você não conhece minha equipe de TI, porque até eles colocarem o campo, meu prestador de serviço vai me cobrar 6 meses para colocar um campo a mais, é super complicado. Eu conheço o outro lado, né? Fala assim, não, mas antes, a cabeça de empreendedor pega o número da carteirinha, fala lá com a tua operadora, talvez naquele número tenha alguma identificação que você possa usar, né? Então, lembrando disso. Mas agora você falou algo, como aqui tem muito médico profissional de saúde que escuta, e que são prestadores, né? Sim. Que nem o hospital são prestadores também. Na tua opinião, como que ele se posiciona para essa nova realidade do futuro? Porque imagina que, o médico ou o profissional de saúde, o nutricionista, o psicólogo, etc., ele tem um desafio, vamos dizer, menor em estruturação de informação e saber se tá melhor ou se tá pior, se tá conseguindo entregar valor pro paciente. É mais fácil do que pegar um hospital inteiro que tem uma quantidade muito grande de serviços diferentes, né? Como que ele se posiciona, na tua opinião, frente a esse cenário que tá se desenhando em ser mais transparente? Pelo que você tá me falando, né? Ter mais informação, poder mostrar, isso eventualmente virar agenda regulatória de, eu quero mostrar o trabalho que eu tô fazendo. Obviamente, sempre com muita segurança de dados, com LGPD, né? Garantir a segurança do paciente em primeiro lugar. Mas como que você enxerga isso pro futuro dos prestadores, né? Quem que é o prestador vencedor aí nesse sentido? Eu acho que o vencedor na cadeia inteira, prestador, corretora, operadora, indústria, distribuidor, eu acho que é aquele que primeiro tiver uma noção clara, uma noção e uma ação, uma conduta de interdependência. Não é possível pensar de maneira isolada. Não adianta você ir bem, a árvore ir bem, a floresta ir mal. Pode ter certeza que essa conta vai chegar. Quem está ganhando sozinho, tem gente ganhando sozinho, isso não se perpetua. Eu não tenho dúvida alguma disso, porque você tem que ter uma noção de interdependência. Quer dizer, a sua conduta, o seu comportamento está alinhado com uma visão de sistema. É quase poético isso, viu, Lázaro? Tem gente que pode achar que eu sou ingênuo, mas é o que eu acredito. O segundo, mostra seus resultados. Traga transparência no que você faz. Desde quanto você é remunerado para fazer aquilo, né? Quanto é remunerado uma corretora, quanto é remunerado o hospital, quanto é remunerado a indústria, quanto é remunerado o distribuidor, até que valor que você gera. Quer dizer, o quanto que a sua existência torna o sistema melhor. Então, eu acho que é a noção de interdependência, a medição de valor que você gera, e dá para calcular isso de maneira simples, e a transparência na sua conduta e no compartilhamento das suas informações. Isso vale para todos elas, porque para o médico ele entender que ele não pode fazer o que ele quer. É óbvio que ele tem todo o direito de escolher com que operadores que ele quer trabalhar. Ninguém é obrigado a ser credenciado por uma operadora. Eu sempre digo isso. Quando eu reclamo da operadora, eu falo, demita ela da sua vida. Ninguém é obrigado. Você pode ver qual é a operadora que é aderente aos seus princípios. Quem comunga da sua visão, se junte a eles. A gente não se completa sozinho. Nós somos parte de uma cadeia. Selecione com quem que você quer caminhar nesse novo cenário da saúde suplementar. E eles existem com toda certeza. Com quem que eu quero estabelecer parcerias? Quem comunga dos meus valores, dos meus princípios, da minha visão? Eu acho que é uma outra questão. Vale para o médico também. Sim, com certeza. O que você está falando, né, e um gancho que você comentou sobre o seu último artigo, das verticalizadas, é um movimento, né? Você fala no seu livro do caso da General Motors, de como ela, não vou dizer verticalização, mas é um corte, né, de ir direto e tentar trazer eficiência. Então tem, vamos chamar de verticalizações que são, como que eu posso dizer,
elas não são reais, né? Elas é uma verticalização só por organização das partes, mas a gente tá vendo que, dado que eu não controlo, ou eu corto alguns no meio para simplificar a minha vida, né? Que é o caso da General Motors e ganhar alguma eficiência aí direto e tal, mas tem o caso de, vamos colocar todo mundo debaixo do mesmo telhado, porque aí a gente, em tese, controla melhor. No caso dos profissionais de saúde, a gente também tá vendo um movimento de clínicas sendo formadas de médicos, então se juntar para prestar mais serviços, para não simplesmente prestar aquele serviço específico, ou não necessariamente eu vou criar uma rede de clínicas, mas eu vou ter uma rede virtual onde a gente encaminha para a gente ter um controle maior para onde o paciente está indo. Então, como é que você está enxergando esse movimento, né, de verticalização e de simplificação que está acontecendo? Para onde que você está vendo isso acontecer? O Brasil está indo para esse caminho? Você acha que é por aí mesmo ou não? Tem várias alternativas. A gente tem vários Brasis no nosso Brasil, né? Na saúde suplementar não é diferente, né? Você tem regiões de alta concentração, medicina de ponta, você tem regiões de baixa concentração, um outro nível de medicina mais justo, digno, uma menor concorrência. É difícil, a gente não pode generalizar, né? Agora, o ganho de escala, eu acho que esses movimentos de uma maior concentração, seja de operador ou de prestador, se isso trouxer eficiência a partir do ganho de escala, eu vejo como positivo, né? O desafio é qual é o limite, né? Qual é o limite da concentração? Até que ponto que ela é benéfica, até que ponto que ela passa a ser prejudicial? É uma reflexão que eu deixo, né? Eu não tenho uma resposta sobre isso e nem estou dizendo que a gente esteja nesse cenário, mas há que se pensar sobre analisar questões concorrenciais, por exemplo, nas diversas áreas. Acho que isso é um tema importante. O que eu entendo é que a gente hoje, eu tenho dito isso, vou voltar à tua pergunta, vem vencendo a batalha de preço. Denominador de equação de valor. São mais baratas, porque alinham os incentivos da cadeia inteira sobre a ótica do seu interesse. O médico é um funcionário, o hospital é próprio, assim por diante. Então, o mato é tão alto que só de alinhar um incentivo, ela consegue criar um produto mais barato. O que a gente precisa é caminhar na direção para ver quem é que vai vencer a guerra de valor. Estamos muito longe disso. A batalha de preço no cenário de restrição econômica está sendo vencida por aquele que tem menor preço. Agora, num olhar de eficiência do sistema, a gente está longe de poder dizer quem vai vencer a guerra de valor. Eu acho que essa é a grande reflexão. Por quê? Porque a gente não está medindo o numerador da equação de valor, como poderia medir. Não é simples, é extremamente complexo, tem que ser feito de maneira isenta e técnica, mas a gente precisa começar, sabe lá, se a gente precisa sair do discurso. A gente está discursando há tanto tempo sobre isso. Voltando ao início da nossa conversa, o contratante de plano de saúde, se ele for devidamente orientado, educado, conscientizado, ele pode exercer um papel de uma pressão positiva nesse sentido. Ele está pagando a conta, gente. Claro. O que a gente esquece é que tem alguém pagando a conta disso tudo. E esse alguém tem cada vez tido mais dificuldade. Perdemos 2 milhões de beneficiários, 7 anos. Perdemos. Lembra quando se falava que o setor ia ter 80 milhões? Ninguém fala sobre isso. Isso é destruição de valor coletiva. Não é só emprego. Não é só perda de emprego. E além de perder, a pirâmide achatou. A pirâmide não só diminuiu também, ela achatou. Né? Quem tinha um plano top foi para o intermediário, quem tinha intermediário foi para o básico, quem tinha intermediário trocou de operadora, passou a ter coparticipação. A gente vem diminuindo o acesso muito, né? Então, diminuindo. O Nelson Teich falou numa entrevista para a Zap uma coisa muito interessante, que o mercado de saúde não quebra, ele só vai atender menos. Porque ele vai existir, né? Eu parei de usar a palavra sustentabilidade depois de ler um artigo do Nelson Teich, porque ele falou exatamente isso. Eu falo, a gente não tem que buscar... Ele é sustentável com 48,6 milhões. Ele teve 46,8 em junho do ano passado, teve 50,5 em dezembro de 2014. Ele encontra o seu ponto de sustentabilidade. A discussão não é essa. Ele pode ser com 30. Se a gente não fizer nada, ele vai ser com 30. Se a gente fizer muito do que pode ser feito, ele pode ter 80. A questão é, ele precisa ser mais eficiente. É uma discussão de eficiência. Como gerar mais valor para o paciente a partir do cuidado adequado, no custo adequado, no momento adequado, no local adequado e assim por diante. Eu acho que essa é a discussão. Não teremos dinheiro novo. E sabemos, acho que coletivamente, que a gente pode e tem a obrigação de fazer um uso melhor do recurso de quem está financiando esse sistema. Estamos judiando deles em certa proporção. E ele, inclusive, está se auto-judiando quando ele é omisso. Entendi, faz muito sentido. E acho que a sua provocação ela é muito válida, Adriano, porque a discussão tá no valor, não tem jeito. E para mim também tá claro a importância de quem está provendo o serviço, tá consciente do que é valor percebido para a pessoa que está usufruindo, né, a pessoa, né, o paciente, né, o que é valor percebido, como é que se mede esse tipo de coisa. Eu sei que a ANAP fez uma parceria com a Aishon, né, para tentar medir. Eu sei que é complexo, né, não é fácil, porque imagina, pra gente chegar na conclusão de como é que mede desfecho, sei lá, de cardiologia.
Pô, a gente vai ter um problema, a gente vai ter que ter uma dificuldade, vai ter que ter uma boa discussão aí, não sei, né? O Lance, é verdade, esse complexo, a ANAP já começou, sempre encabeçando algumas boas iniciativas nesse sentido. É um trabalho longo, ele tem que ser isento e técnico. Mas eu volto à questão da simplicidade. A gente adora coisas megalomaníacas na saúde suplementar. Não me refiro à ANAP de maneira nenhuma. A ANAP é a entidade que vem fazendo, mas assim, a gente discute o sexo dos anjos e não faz o básico. Por que a gente não sabe qual é a taxa de mortalidade de uma operadora? Por que a gente não sabe quantas grávidas perdem o bebê no 8º mês de uma gestação de uma determinada operadora? Por que a gente não tem indicadores básicos que poderiam dar uma noção? Por que a gente não sabe quantos pacientes morreram? Talvez esse exemplo você tem que tomar cuidado, mas você vai entender o espírito dele, até porque pelo perfil de idade da população. Quantas pessoas morreram durante a pandemia de uma determinada operadora? Sei lá, assim, tem coisas básicas, né? Quantas pessoas morreram que poderiam ter sido vacinadas de qualquer coisa, tuberculose, tétano, o que quer que seja. Tem coisas básicas. A gente precisa começar com o simples, sabe, Lars? Claro. Discutir qual é o hospital que tem a menor taxa de restenose, não sei. Beleza, isso é um caminho longo. Vamos começar com macro, com simples. A gente não tem feito isso. Agora uma curiosidade. Vamos dizer, pergunta porque eu não sei de fato a resposta, mas falando na minha própria experiência, hoje o risco vai na porta de entrada, vamos chamar assim, quando uma empresa contrata, é medido de certa forma, me corrija se eu estiver falando besteira, mas pela idade, certo? Na hora que olha, fala assim, é 20 a 25, 25 a 30, e é isso. Só que pode ser que uma empresa específica esteja fazendo um bom trabalho de incentivo de bons hábitos de vida, de fazer esporte, de se cuidar, etc, etc. Hoje é possível uma empresa, além da redução de custo no médio e longo prazo que vai acontecer, ela conseguir combinar com os agentes formas dela ser beneficiada com reduções de custo, etc, ou existe regulação que impede esse tipo de coisa? Porque é para facilitar, para ter um incentivo também para quem tá lá na ponta e falar, mas se eu mexer aqui só vai me resolver daqui 3 anos, eu não tenho tempo para esperar 3 anos. Às vezes tem empresa até que o funcionário nem fica 3 anos na empresa, dependendo do perfil da empresa, né? Que o turnover é tão alto que ela não tem nem essa possibilidade. Então, como é que você enxerga esses incentivos hoje? A gente sabe que tem muitos incentivos que não funcionam em saúde, a gente se fala muito sobre fee for service e tem a necessidade de mudar em alguns casos, em outros não, porque em alguns casos faz sentido e tal. Mas como é que você olha esses incentivos para a empresa poder ir lá na ponta e exigir, falar, eu tô fazendo isso, o que eu ganho? Eu vou responder de duas maneiras. Dependendo do tamanho da empresa, não conta só a distribuição etária, a sua distribuição etária. Uma empresa de, 100, 200, 300, a partir de um certo número que não é tão grande, as operadoras que estão participando de um estudo de mercado pedem o teu relatório de sinistralidade, o que é uma evolução, porque no passado era uma guerra de preço, só fazia uma conta baseada na distribuição etária e sexo, né? Então, tem mais gente com mais idade, menos idade, para essa faixa etária o preço é tanto. Hoje as operadoras pedem, eu acho que é absolutamente correto, eu quero saber qual é o comportamento de custo dessa empresa que quer me ter como cliente ou que quer me ter como fornecedora, eu quero saber qual é a sinistralidade dela pregressa. Então, hoje em dia, as operadoras são muito mais cuidadosas na precificação a partir de um certo patamar onde ela tem a informação de sinistralidade. Que nem seguro de carro. Você bateu o carro. Mas é lento ainda, assim. Ainda não é que nem seguro de carro, porque hábitos de vida não podem ser levados em consideração no momento de uma precificação, que é algo, se você fizer um seguro de vida lá fora, se você fuma ou não, você vai pagar mais caro. Infelizmente, aqui a gente não tem isso ainda por questões regulatórias, mas nada impede que as empresas dentro de casa criem incentivos adequados. Eu conheço um exemplo, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde 10% da participação dos resultados do colaborador está atrelado a certas questões de saúde. É genial. Ela está alinhando quem é aquele que preenche aqueles quesitos e não é nada tão estratosférico, tá? Ele vai ter uma pontuação na avaliação da sua participação de resultado em até 10%. Repara, é a empresa alinhando o incentivo e não é penalizando não, tá, gente? Assim, é criando até um incentivo. Pode ser que uma empresa dê uma bonificação para quem se cuida melhor. Eu quero dizer o seguinte, a gente não precisa... Seria ótimo que a gente tivesse produtos de prateleira onde hábitos de vida fossem levados em consideração, já que hábitos de vida representam, maus hábitos representam até 50% dos custos de saúde que você vai ter, né? Os seus hábitos têm esse impacto. Mas, já que a regulação... Principalmente, né, nas doenças crônicas não só cresce, né? Mas isso não quer dizer que as empresas não possam fazer algo dentro de casa nesse
nesse sentido, alinhando o seu incentivo com a visão de cuidado da saúde do colaborador, onde todos ganham, ganha-ganha. Então, é possível. Se tem um exemplo, tem outros exemplos de empresas que fazem isso. São poucos. Então, dá para fazer isso dentro de casa, obviamente que dependendo do seu porte. E de como que você enxerga a saúde. Quer dizer, saúde é uma obrigação sindical? Esquece, eu vou olhar preço. E tá tudo certo. Saúde é um item de retenção? Opa, você cuida um pouco mais cuidadoso, talvez com a rede, com a qualidade da rede. Vou tentar entender quem é melhor, quem não é. É difícil, a gente sabe. Não, saúde é um valor. Eu quero pessoas saudáveis, que são o valor da minha empresa. Então, a gente também tem que respeitar qual é a essência da empresa. Essa é uma outra questão. Nem todas vão querer seguir esse caminho. Claro. Agora, só a curiosidade. Você fala assim, por questões regulatórias não dá pra fazer o que... Como é que você enxerga isso? Isso tem chance de acontecer no Brasil ou você acha que isso é nem olharemos pra isso no futuro, no curto, médio prazo? Isso se acontecer lá na frente, ou você vê movimentos de tentar incluir, além do relatório de sinistralidade anterior, outras formas de compor um risco que faça mais sentido? Olha, eu tô fazendo tudo certinho, tem um outro que não tá, tudo bem. Claro que existe um risco que ele foge a hábitos de vida ou coisas mensuráveis, porque eles acontecem, né? Mas você acha que é possível? Acho que é possível. De uma certa maneira, se você cuida de saúde, isso vai estar refletido na sua sinistralidade. Então você vai ter talvez um custo per capita, comparativamente uma empresa semelhante, menor do que aquela empresa semelhante, mas nada impede que você, enquanto contratante, chame as operadoras, assim, operadora, vem cá me conhecer. Eu não quero só te passar preço. Eu quero te contar o que eu estou fazendo dentro de casa. Sai do piloto automático. Compartilha. Que operadora que não vai ver com bons olhos isso? Vem aqui conhecer. Eu me lembro um caso de um cliente que estava no hospital, que estava em pós-pagamento, e a operadora estava em pré-pagamento ainda. Ele estava 3 anos sem reajuste lá. E a área técnica da operadora falou, não, temos que mexer no preço desse cliente, que era um hospital, porque o custo está muito... A minha área técnica diz que o custo está muito baixo. Eu virei para a operadora e falei, meu amigo, vamos sentar com o cliente para você entender por que o custo dele está baixo? A sua área técnica está olhando um número. Você precisa entender que o custo dele baixo é consequência de uma política de cuidado com a saúde do colaborador. Sentamos, a operadora acatou. Então não precisa ser só numa... Olha que coisa curiosa. A gente não precisa sair do piloto automático. Então eu acho que tem espaço sim. Número 1, vai estar refletido na tua sinistralidade, com certeza. Você vai ter um sinistro menor do que outras empresas e cabe sim você sentar e dizer, olha aqui, eu quero que você conheça o que eu venho fazendo dentro de casa. E a área atuarial, a área técnica, fatalmente vão levar em consideração. Pelo menos aquelas operadoras que enxergam o valor no que você faz. Lácio, dá para fazer coisas simples. Eu insisto. A gente está deixando de fazer o simples. Uma ótima provocação, viu, Adriano? Uma ótima provocação. A gente, às vezes, quer mudar tudo, mas falta o básico, né? A gente mexer nas frutas baixas, né? A gente sempre fala essa frase aí. Muito obrigado. Chegou aqui nos finalmente do nosso bate-papo. Tenho um monte de perguntas para fazer para você ainda, como eu já imaginava. Foi muito legal. Eu queria só saber de você e também ajudar quem está escutando. Quiser escutar mais do que você está escrevendo, do que você está falando, onde que as pessoas te procuram, onde que elas ouvem você, leem, etc., para continuar se inteirando sobre esse assunto. Tá, Lácio, obrigado. Foi um prazer esse bate-papo, super dinâmico. Você me obriga a pensar muito rápido para dar algumas respostas. É um exercício, é um aprendizado pra gente também, né? Revisitar assuntos, né? Extremamente importante. Eu gosto de escrever, tô no LinkedIn, tô lá, Adriano Londres. O site da Arquitetos da Saúde tem muito material interessante. No YouTube também a gente tem vários vídeos muito curtos que a gente faz. Eu e meu sócio, que é um técnico na área de saúde suplementar. E o livro, para quem quiser, www.autografia.com.br. São as maneiras de ter contato comigo e foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado e estou à sua disposição. Legal, muito obrigado. Agradeço também. Fica à vontade para sempre voltar, tá sempre convidado. E agradeço você que está escutando e até a próxima. Obrigado. Você ouviu o Prontcast, conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Para saber mais, acesse nosso site prontmed.com e siga nossas redes sociais. Até a próxima!